Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 2 de novembro, mais uma terça-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, Ibovespa aí hoje, correção normal, tá 0,70 aí de queda, possível suporte, né, para curto prazo que eu vejo um recuo para a região dos 137 mil pontos, por enquanto normal. Volta para retestar a região de resistência, dá uma travada. O dólar, assim como comentado no vídeo de sábado, também faz uma correção de toda essa movimentação de queda, né? Monta aqui uma estrutura lateral menor em região de fundo, região de resistência agora, 5.560, comentei ontem com vocês, né? Mas também por enquanto nada demais, tá? Ele pode subir, fazer o repique, reteste dessa região, até romper aqui para cima e depois lançar mais uma perna de impulsão para baixo, dado que a tendência ela é de baixa, então essa expectativa ela é maior. Tá? O exemplo desse movimento aqui anterior, só para contextualizar para vocês, né? Olha, esse impulso de alta, aí ele vem, faz um recuo, né? Tenta aqui mais um impulso, e aí sim faz o movimento aqui para baixo. Agora, por enquanto, pode ser a mesma coisa, tá? Monta aqui essa lateralidade, até vem aqui para cima e depois lança uma perna de impulsão para baixo. Aí, caso ele venha romper os 5.540, próximo alvo na região de 5.360, que é uma zona de suporte lá de médio prazo, tá? Mercados lá fora, pessoal, S&P cai forte hoje 1%, tá? Monta aí uma lateralidade em topo, região de suporte fica um pouco mais abaixo no 6.346 e região principal de fundo tem um pouco mais para baixo no 6.300, tá? Então vamos ver se ele viola esse fundo aqui, retesta a região de baixo e ganha força aí para fazer, quem sabe, mais um impulso de alta, tá? O índice da Nasdaq não diferente, também aí basicamente montando uma região de lateralidade em topo, né? Tem tanto esse padrão aqui de alargamento, olha. Nós podemos deixar aqui de exemplo, mas eu vou deixar ele mais escuro para não atrapalhar, né? A gente pode considerar esse movimento aqui e esse movimento aqui embaixo e podemos ver aí o índice da Nasdaq trabalhar essa lateralidade dentro desse contexto, tá? Que é basicamente o que ele já vem demonstrando. DXY reagiu forte em cima daquela região de suporte, né, que nós comentamos aqui, por enquanto é o que está segurando o preço, essa região dos 97, cadê o volume? Vamos ver se essa barra de hoje teve volume, não aparece o volume aqui, enfim, deixa um engolfo de alta nessa região, vamos ver se ele fez esse impulso, essa correção, para tentar mais um movimento para cima, para voltar a retestar essa região dos 100 dólares, tá? O Dow Jones mais fraco também, hoje cai 0,80, mas ainda dentro de uma tendência de alta, né? A última região de defesa temos esse fundo aqui base, olha. Vamos ver se ele reage em cima dessa região. É o último fundo que nós temos. Deixa eu ver se não está ruim para vocês enxergar. Acho que assim ficou ok. Vamos salvar. DXY nós já vimos, o minério de ferro ainda segue lateral nessa região. O petróleo Brent ganhou um pouco de força, tá? Mas assim, ainda segue dentro de um contexto maior enroscado, né? Lateralidade. O ouro renova a máxima histórica, tá? Sobe pra caramba, um volume monstruoso que deve sempre deixar com sinal aí de alerta ligado, mas rompe máxima histórica e vai embora, tá? Bem bonito o ouro para projetar novos alvos. Agora nós podemos projetar essa última impulsão, esse movimento. Próximo alvo para trabalhar no ouro. Vamos só tirar aqui esse aqui e o 0 para não deixar ali. Próximo alvo, 3.680 dólares para o ouro. A prata também segue forte. Deixa eu renovar aqui esse estudo. Deixa eu tirar esse aqui para não ficar muita coisa.
Próximo alvo, 41 dólares, depois o principal, que é os 44, também volta aí de fluxo bastante comprador dentro do papel. As criptos, Bitcoin segue corrigindo, dá uma melhorada no volume comprador, né? Já chega em uma região aqui de suporte, podendo haver defesa, tá? Mas, novamente, não acharia nada fora do normal, caso ele voltasse ainda dar mais uma enroscada para essa região do 103, até quem sabe um pouco abaixo ali dos 98, ainda vejo como ponto interessantíssimo de compra todas essas regiões aí, tratando mais de curto prazo, tá? Para quem está no médio prazo e não faz aquela questão do DCA, né, do DCA, que é você fazer os aportes ali mensais, enfim, semanais, com a visão mais de longo prazo e não de curtíssimo prazo, independente da volatilidade, aí eu trago para vocês esses pontos como para chamar a atenção para quem quer montar trade de curto prazo, quem quer se aproveitar desses movimentos mais rápido, até mensal ali, tá? São regiões aqui interessantes, 104, 98, são todas regiões de possibilidade de defesa compradora, tá bom? Ethereum segue ainda mais fraco, segue corrigindo, hoje 1% de queda. O Ethereum, caso venha perder os 4 mil dólares, região forte de suporte na região dos 3.500, também sigo aí bem comprador para o Ethereum em todas essas regiões, para quem visa aí mais operações de curto prazo, tá? Para médio prazo, acredito eu que já passou os melhores pontos de alocação, né? Então, para médio prazo, eu não vejo nada para fazer lá na região de topo. Agora, caso ele volte para essa região de 3 e pouco, enfim, aqui 4 mil dólares, é tudo região de suporte, tá, pessoal? Não dá para saber exatamente onde é que ele vai parar. Tá cheio de rabisco aqui. Deixa eu lembrar de onde é que foi que eu puxei essas coisas. Deixa eu tirar daqui, para não ficar muita coisa. Pera aí, pessoal. Pronto, voltei, pessoal. Deixa eu ver se já tem os estudos aqui na outra. Já tem. Tá, então, próxima região de suporte agora é os 4 mil dólares. Depois, abaixo disso, região que eu entendo ser interessante, ali nos 3.600, 3.500 para o Ethereum. Tá? E assim, olhando a olho nu, seria uma queda de 22%. Tá? Mas assim, ó, mesmo que ele voltasse para 2.900, ainda entenderia como uma correção normal. Tá? De novo, tirando o ruído do gráfico, olhando o gráfico semanal, eu não posso esquecer que eu tenho uma perna inteira de alta de impulsão grande, olha. Sai de 2.200, 2.100 e vai para 4.900. Tá? 4.900. Então eu tenho toda essa perna de alta. Essa FIBO que está passando aqui, olha. Se eu for, né, medir esse último fundo com esse último topo, cara, 50% está na região de 3.200, olha. Então, ainda assim, seria uma correção normal, tá? Vai fazer essa correção desse tamanho? Eu não faço a mínima ideia, pessoal. Mas são pontos que eu devo levar em consideração, tá? Enfim. Ondo, que hoje reage bem. Hoje sobe aí 6%, tá? Uma região de suporte importante, considerando toda essa congestão, o maior pico de negociação está um pouco mais abaixo no 0,83, olha. Então até gostaria de ver ela perder essa região, voltando no 0,80, eu alocaria mais um pouco, né? Eu tinha comentado com vocês que eu aloquei um pouco aqui. Se ela voltasse mais para baixo no 0,78, por exemplo, aqui, também acho interessante, tá? Tem o maior fluxo de negociação nessa região aqui embaixo, olha. Ele trabalha dentro dessa última impulsão, acreditando nesse movimento, né? Ó, impulsão, que quebra essa região, isso aqui como uma correção, né? Então se ele vem, viola essa liquidez aqui embaixo, olha, testa uma região de suporte forte que tem aqui, porque eu sei que é o maior fluxo de negociação, e ganha impulso para lançar uma nova perna de alta, ó. Impulso, correção, impulso, tá? Saindo dessa congestão e que aí, quem sabe, buscando a região do topo histórico dos 2 dólares, tá? Amanhã parece que tem coisa importante para sair na Ondo, vai lançar alguns ETFs através dela dentro da rede Ethereum, enfim, algo nesse sentido, tá? Não que isso vá mudar alguma coisa, mas
Só para comentar mesmo. Link, um pouco mais parado, também corrigindo, zona de suporte os $20, depois a região dos 19 também importante, tá? Outra aí para vocês, pessoal, que eu também estou de olho, mas aí de novo, aqui vai ser para montar uma operação aí sim de curto prazo, porque para médio prazo, e pelo menos eu entendo que já não é mais zona para montar a posição, a menos que seja para longo prazo e seja com dinheiro que você não ligue da volatilidade. Aí tudo bem, tá? Que é a questão do DCA que eu já falei, que são compras fracionadas, tá? Mas essa daqui também me chama atenção, olha. Oh, meu Deus, cadê o estudo aqui que eu já tinha feito? Pendle. Mas aí pensando mais em curto prazo, tá? Seria para montar mais uma operação para tentar pegar um impulso de alta nas altcoins. Mas só uma região que me chama atenção em Pendle é a região aqui abaixo dos $3, tá? 2,85, 2,90 aqui eu vejo possibilidade de compra nessa região de Pendle para tentar pegar uma continuação de alta, entendendo toda essa estrutura do papel, esse canal de baixa em forma de uma correção, e aí trazendo para o movimento recente, considerando toda essa correção até o momento, maior pico de negociação aqui embaixo, olha. Tá? Então, embaixo desses fundos internos aqui, olha, se ele voltar para essa região dos 3, furar aqui abaixo de 2,88, eu vejo boa compra no papel, tá? No papel, ó, na cripto. Voltando para a nossa bolsa, a análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, lembrando que, caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte. Tudo bem? Cosan corrige aí, tá, pessoal? Hoje mais 3% de alta, não vejo nada para fazer, tá? Correção por enquanto de toda essa queda. Quem pegou foi mais lá no contra-tendência, operando volatilidade aqui embaixo, enfim, algum movimento. Eu não vi nada para fazer, então por enquanto não vejo, continuo ainda sem ter nada para fazer aí no papel, tá? Embraer volta a puxar forte hoje 2,70, né? O que me chama atenção é que não tem volta de volume comprador, mas eu gostaria de ver o papel indo um pouco mais para baixo na região de 73, assim como eu já tinha comentado com vocês, tá? Agora aqui considerando esse movimento mais em cima, ele já nivela os fundos aqui, né? Olha, aí fura minimamente e volta para cima. Pode ser que ele tente o pivô a partir daqui, tá? Porque já houve, mesmo que leve uma manipulação aqui, né? O fundo ele rompe minimamente essa região e pode ser que ele venha para romper esse topo, tá? É assim, eu não vejo nada para fazer aqui nessa região, tá? Gostaria de ver um pouco mais para baixo aqui, no meio do caminho não tem nada que me agrade, tá? Mas está interessante. Caso alguém tenha pegado, o stop fica aqui embaixo, 74,29, tá? A Auri 3 corrige mais forte hoje. Por enquanto eu não vejo nada para fazer. Zona para ficar atento a essa região aqui dos 9,70. Tá? Deixa o papel chegar nessa região, ver se ele vai chegar com característica de correção, né? Já teve um impulso forte aqui, olha. Interessante é quando ele cai se arrastando, tá? Mas é uma zona que já para prestar atenção nessa região dos 9,50, mas não é para sair comprando já no reteste, tá? CIA, por enquanto não vejo nada, inclusive estou até a fim de vender, caso o papel faça mais uma movimentação para cima, olha, marcando 50% desse range aqui, que foi o último ponto de defesa do papel, né, que eu tenho esse topo, esse outro topo, movimento de baixa, que quebra o último fundo aqui em cima, faz mais um movimento que deixa um topo descendente, viola a mínima novamente, então esse aqui é o último ponto de defesa. Essa correção aqui, olha, com característica de correção em forma, inclusive, de bandeira, né? Deixa eu até excluir isso aqui, olha. Então essa correção aqui com cara de correção. E se essa movimentação sugere a possibilidade mais para baixo, que seria corrigir toda essa impulsão de alta, caso ele voltasse para cá, olha, fizesse um pivôzinho de alta nessa região, tem que ser um volume aqui, um pivô de alta sem volume,
50% desse range, eu vejo uma possibilidade de venda com um stop um pouco acima aqui, tentando pegar, então, quem sabe, próxima perna aí de impulso para baixo, tá? Seria aí um tradezinho com stop em média de 4,92 para tentar pegar uma perna, um impulso de baixa, assim como essa daqui, tá? Prio 3. Precisa dar uma melhorada no volume, olhando o contexto aqui de médio prazo está interessante, né? O papel trabalha dentro desse último impulso de alta, passa por esse processo de correção, tenta realinhar o fluxo nessa última impulsão mais recente, passa por um processo de correção que tem cara de correção, né? Não tem cara de impulso, vem com bastante pavio, enfim, testa uma região de defesa e abaixo de 50% desse último impulso. Então é uma zona assim que já chama atenção, mas ainda precisa entrar um volume comprador nessa região, né? Por exemplo, se ele faz isso aqui, perde esse fundo aqui e em sequência faz uma impulsão de alta quebrando esse topo, show de bola, tá? Eu posso ter uma inversão de fluxo da fractal aqui menor, numa correção aqui eu posso procurar por compras pensando, né, na continuidade desse movimento, tá? Por enquanto ainda não vejo nada claro no papel, ok? Mas sim para prestar atenção, porque já está numa região que pode entrar defesa, tá? Desk 3 também não vejo nada, o papel em tendência de baixa, passa por uma congestão em zona de fundo, tá em uma região de suporte aqui, olha, de médio prazo. Para tentar alguma coisa aqui, tá, cara, assim, o papel tá bem esquisito, tá? Um pouco mais arriscado, porque tá sem, não tem muito volume, cara. Uma comprinha no reteste de 8,06, um stop no 7,70, tá? Para tentar pegar, quem sabe, a impulsão para jogar lá pro ponto de resistência, trabalhando com o cenário de uma consolidação, que é o movimento lateral, dá 23%, tá, de espaço. Então, entendendo esse contexto de consolidação, próxima região de suporte, eu vou buscar por pontos de compra, tá? Honey 3, show de bola, tá, papel? Não, pessoal, não tem mais nada para fazer no ativo. Como eu disse e comentei no vídeo de sábado, é para fazer a manutenção da operação. Tratando de curto prazo, você já tem a possibilidade de trazer o seu stop para cá, porque ele valida esse fundo a partir do rompimento desse topo principal aqui, olha, né? E esse topo aqui, vou considerar esse aqui por causa do movimento, mas esse aqui é o principal, tá? Porque esse aqui, olha, só foi o pivô de realinhamento do movimento maior, olha, que é essa impulsão, essa correção, realinhamento, ó, movimento de alta, uma impulsão, mas que não quebra o topo principal, faz um pullback, corrige, lança mais uma perna de impulsão, tá? O volume chama bastante atenção no papel, o stop já pode ser colocado aqui no 7,30 para curto prazo, para médio prazo, um stop aqui no 6,95 é bem-vindo, tá? Região que o papel deve sentir um pouco de dificuldade, talvez, 8,35, mas o principal ponto de resistência aí que eu presto atenção, lá nos 8,98, R$ 9,00, tá? Então é um trade que, por exemplo, quem pegou nessas regiões aqui de 7,11, que foi quando eu comentei com vocês, nessa região de formação de fundo ascendente do 7,30, quem pegou nessas regiões já está segurando aí 12%, tá? 12%. O papel chegando nessa região de 8,45, 8,50, eu vejo a possibilidade de fazer uma saída parcial e levar o residual, ou seja, o restante da operação, para médio prazo, tá? E aí eu seguraria o ativo e pagaria para ver ele trabalhando acima da região dos R$ 9,00, tá? MDIA 3 não vejo nada para fazer, tá só em caso de pullback para essa região dos 25,80, por enquanto não tem nada para fazer. Forte impulsão aqui de alta, muito longe, e aí volta tudo no contexto que eu comentei do vídeo de sábado explicando sobre região de interesse, né? Muito longe das médias aqui de referência do gráfico semanal. Não vejo nada para fazer agora, tá? Tem que esperar a correção para tentar pegar a favor do impulso. VUC 3, tá? O Gustavo, PM em 19, boa entrada, tá? A região dos 19 é aqui. O papel já está aí com 15%.
Cara, o stop fica aqui embaixo, não tem muito o que fazer, olha. O stop é aqui, ó. Você vai carregar o trade basicamente sem risco, né? Um risco bem curto, olha. 17,90. Se a sua compra no 19, não tem muito o que fazer, tá? O stop é aqui embaixo. Região de suporte agora para aumento de mão, cara. Como ele sobe com urgência, né? Ele não corrige nem 50% dessa última impulsão aqui, olha. Ele faz a manipulação desse fundo e já volta para romper máxima. Assim como eu comentei no contexto do início do vídeo em Embraer. Bem parecido o contexto, tá? Ele vem, rompe esse fundo falso, então vem para romper a máxima, só que antes de fazer a mitigação, ou seja, a correção em 50%, tá? Então assim, ele não deixa suporte aqui de médio prazo, ele faz mais um movimento de impulsão. Região, esse caso ele volte a corrigir, eu vou procurar por validações de compra, são aqui, ó, região dos 17,30, vejo como importante zona de suporte, dado que é uma região de troca de polaridade, onde o ativo, né, tinha uma região de resistência de toda essa congestão anterior. E no eventual reteste aqui, olha, vai ser testado como suporte. Então é uma troca de polaridade que ainda não foi testada, mas eu vejo como importante zona para VULC 3, que é a região dos R$17. Tá? Não é um número exato, 17,30, 17,50, tudo região, tá, pessoal? Então, caso ele volte para essa zona, eu vejo uma boa possibilidade, até mais embaixo aqui nos R$16, também continuo achando super show de bola, mas claro, buscando por validações que confirmem que de fato essas regiões são zonas onde tem interesse, porque entre eu achar que uma região é de interesse e o mercado demonstrar que é uma região de interesse, são coisas distintas, tá? Então eu demarco as regiões que eu entendo ser interessantes, mas eu preciso que o preço me confirme isso, tá bom? Então zona bem importante, acabou ficando bem posicionado, tá? Show de bola a movimentação, inclusive máxima histórica do papel, tá? Máxima histórica aí do papel. Deixa eu ver o gráfico semanal, deixa eu ver o gráfico mensal. Bem bonito, tá? Bem bonito, cara. Ficou bem posicionado aí. Parabéns pelo trade. Já o 3 eu já não vejo nada, tá? Assim, aí para armar alguma coisa aqui, teria que ver referente aos fundamentos da empresa também, tá? Porque o papel tá numa forte tendência de baixa, aí tem que dar uma estudada, ver se ele tem possibilidade de crescimento, se tem margem para isso, se vale a pena o risco. Ok? Agora, graficamente, eu particularmente não vejo nada nesse papel, tá? Não vejo nada nesse momento que me chame atenção de fato, ok? E nem o que ele faria aqui para demonstrar uma inversão desse fluxo de baixa, tá? Por enquanto, acho o papel ainda bem fraco, por enquanto vejo só como um repique, tá? Precisava ver aumento de fluxo comprador, seria a primeira coisa, impulsão de alta com interesse comprador, mas nesse momento, papel bem fraco, tá? SER 3, não vejo nada para fazer no meio do caminho, né? A gente comentou aqui embaixo, tinha um fechamento de gap, ele não fecha o gap e continua subindo, não vejo nada para fazer. Em caso de correção ampla, aí tem lá embaixo 6,35 que já está marcado, tá? Mas aqui no meio do caminho, infelizmente, não vejo nada para ser feito. MEL 34, o papel está bem bonito também com uma estrutura de alta, e assim como eu comentei de VULC 3, região de troca de polaridade, olha, região de resistência, que se transforma como suporte. Nesse caso em específico, ele já testa essa região, mas faz esse último movimento de alta com volume aqui caindo. Não vejo nada para ser feito agora. Gostaria de comprar o papel aqui embaixo, olha, nessa região aqui, tá? Que o papel voltasse aqui para baixo, olha, nessa região dos 102,50. Aqui eu procuraria por validações de compra, tentando defender essa região um pouco mais para baixo, depois dele perder esse último fundo, para aí sim ver se ele ganha força novamente para entregar uma nova impulsão de compra, realinhando o fluxo maior, tá? Então, ponto que eu fico atento para a ML3, só lá na região dos 102,30, tudo bem? Espero poder ter ajudado vocês, desculpa pela demora do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.